Mais um Mestre Talks aí. Hoje um dia especial. Grande dia. Com a Tainá Gutierro. Ela é mentora de artistas. Olha que legal. Artista também, né? Ela saiu um pouco da música, mas a música não saiu dela. Aqui na tua plataforma ela canta quase que todo dia. Como é que você tá, Tainá? Você tá bem? Eu tô bem, tô melhor agora aqui, falando do que eu amo, podendo fazer aquilo que eu sinto cada vez mais e conheço através aqui de tudo que a gente vivencia, que é aquilo que realmente o Senhor quer que eu faça. Muito bom. Ela tá numa transição de carreira, mas é interessante, porque ela tá transicionando de cantora para empreendedora e também mentora, só que ela não está conseguindo fugir dessa questão de cantora. Esse dom que Deus deu para ela, ela só está encontrando um novo caminho. Ela canta todo dia e hoje ela está mais voltada a cantar louvores. Que coisa bonita. Como é que você se sente cantando louvor? Eu me sinto no centro da vontade de Deus, e aí não tem outro lugar melhor para estar, né? Mas eu confesso que isso me pegou muito de surpresa, porque eu imaginei que eu fosse continuar usando a música, né? O dom de cantar obviamente para glorificar Deus, para cantar louvores, mas assim, esporadicamente, uma vez num culto, sabe? Numa célula em casa. E aí eu fui realmente pega de surpresa, assim, pelo Senhor, depois que eu comecei a participar das reuniões aqui, e ele foi me empurrando, assim. E tem sido muito, muito maravilhoso sentir a presença de Deus na adoração. E é legal, né? Eu já sabia disso. Você lembra que eu te falei isso? Foi verdade. Eu já sabia que ia acontecer. Eis que temos um mestre e um profeta aqui. Estava muito claro isso para mim. Antes da gente começar, pessoal, a gente vai começar aqui com 4 perguntas. Vamos lá. Essenciais para a gente entender em que momento a gente está da vida. Primeiro, Tainá, quem é você? Sou filha amada de Deus, serva de Jesus Cristo, testemunha do Evangelho. Glória Com a Deus. muito temor eu digo isso, obviamente. E como pessoa aqui, carne e osso, hoje estou concluindo minha graduação como psicóloga. Essa é a segunda parte. Então amém. Quem então, você faz, quem você é. Muita gente confunde porque acha que quem você é tem a ver com o que você faz. Não. É verdade. É a segunda parte. Agora sim, o que você faz? Sim. Estou concluindo minha graduação como psicóloga. Hoje atuo como mentora de artistas, mais especificamente cantores. E tenho me aventurado também, uma aventura responsável, como empreendedora, criando novos negócios aqui dentro da plataforma, do ecossistema, com os nossos amigos, os conselheiros também. Muito bom. E o que te trouxe aqui, Tainá? Uau! O que me trouxe aqui foi realmente a vontade de conhecer mais da face de Deus e de entender como eu posso diversificar e multiplicar minhas habilidades em prol do reino dele. Tá no lugar certo. É. E aonde você quer chegar? Eu quero chegar... Essa pergunta, ela é difícil de responder, né? Porque a gente pensa, onde eu quero chegar num estado interno de plenitude ou onde eu quero chegar fisicamente? Me ajuda aí. Por onde eu direciono essa... A pergunta sempre é interna. É onde te pegou. Tá. Eu quero chegar num lugar de realização máxima em Deus, de entender que os meus resultados estão alinhados com a palavra, com aquilo que agrada ao Senhor, mas também sem reter talentos. Eu quero chegar num lugar onde eu entenda que eu estou conseguindo exercer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer e me deu como habilidade. Muito bom. Tainá Gutierro. É isso aí. Quanto tempo como conselheira? 2 meses. 2 meses. Parece um ano. É isso mesmo. Não, aqui o tempo é acelerado. E o que é legal? O que você falou, onde você quer chegar, mas é exatamente assim que funciona. A sua habilidade, ela vai ser exponencializada. Então você vai usar a sua habilidade para conquistar mais almas e mais pessoas. Amém. O que Deus quer de você é justamente isso, que você resgate quem está do outro lado, principalmente os artistas, que a gente sabe que o artista tem uma vida louca com relação ao horário, não tem tempo para cuidar de si, é uma loucura, se preocupa muito em
doar para os outros e dar o seu melhor para os outros, esquece de si mesmo. E quando eu digo esquece de si mesmo, não é só a parte física, não, é a parte emocional, mas principalmente a parte espiritual. E você está sendo aqui treinada no fogo para resgatar essas pessoas. Amém. Pode ter certeza disso. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. E canta maravilhosamente bem. Eu vou ver se ainda dá tempo para ela dar uma palhinha pra gente aqui no meio dessa... Porque você tem música autoral também, né? Eu tenho a Oração da Manhã. Ela não é autoral no sentido de ser uma composição minha, mas é uma música que eu lancei e tá disponível em todas as plataformas digitais. Ah, então vai ser essa e vai ser agora. Uma palhinha, Uau. só a parte mais gostosa da música. Que em cada gesto desde a minha oração até o mais trivial, que revelar tua beleza no mundo seja normal, que eu não resista ao seu amor incondicional, e isso será tudo pra mim e para nós, e assim eu te amarei e viverei uma vida que gere em ti prazer. E a vida será mais Muito doce, doce, doce como você. Muito bom, muito bom. Que direção, que mudança, hein? Qual era a área? Qual era o ritmo que você cantava? Era sertanejo? Sertanejo. Eu comecei com MPB, então com pop rock. Comecei formando uma banda com os meus colegas lá do meu condomínio. Legal. Em casa. E nós fomos para essa pegada mais do rock, porque era o que eles gostavam de ouvir. Eu gostava de ouvir MPB também, então a gente queria fazer uma coisa tipo Kid Abelha, sabe? Legal, adorava. Chamava A3 a banda. Só que tinha o lance do comercial, aí que começou, acho que aí que vem a grande brecha, né? Porque eu entendi que eu queria uma carreira como cantora, mas que escolher aquele gênero seria mais difícil de entrar nos meios, seria mais difícil de alcançar a tão sonhada fama e reconhecimento. E aí eu já gostava do sertanejo, tem essa também, eu já gostava, mas o sertanejo, falei, poxa, é comercial, eu vou conseguir me dar bem mais rápido nesse meio. Então, porque era uma onda, tudo é uma onda, né? Momentos. Sim. Agora o sertanejo, explica pra gente aí, pra quem não sabe. A gente costuma falar o sertanejo raiz e o sertanejo universitário. Quase que é 3, né? O raiz, o sertanejo e o universitário. Nossa. É mais ou menos isso? São ritmos um pouco diferentes para pegar um público diferente? São linhas melódicas diferentes. Então, o sertanejo popularmente conhecido como raiz, ele... Chitãozinho Chororó, Tião... Isso... Tião Carreiro. Tião Carreiro, e Pardinho, esse pessoal. E aí, a sanfona muito presente e a viola. Tá. A viola, então, as pessoas chamam também moda de viola, sertanejo, raiz. É uma outra linguagem. E aí foi modernizando. Então, foram colocando junto com o acordeon, o teclado, aí depois foi inserindo a guitarra no sertanejo, que não era comum, eram mais instrumentos, violão, viola, e aí foi modernizando, foram colocando os eletrônicos, né, então os elementos eletrônicos, componentes eletrônicos, aí foram testando outros gêneros, então outras levadas, outras pegadas de bateria, de rítmica mesmo, dentro do sertanejo, foram encontrando, isso foi tornando mais popular, porque saiu daquele estereótipo de moda de viola, foi ficando mais audível para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Por isso do universitário. Foram adaptando as letras, então saiu daquela quase que um folclore da moda de viola, né? Falando do interior, da fazenda, da vida no campo. Isso. Mantiveram a essência, que é a alma, né? Você cantar o sentimento e tal, tudo, o sofrimento, mas com exemplos mais de vida cotidiana mesmo. Que legal. Tá vendo? Uma aula aqui sobre sertanejo. Muito bom, muito bom. Tem pessoas que entendem muito melhor do que eu nesse sentido, mas assim, popularmente ficou muito falando... Claro. Você falou muito bem. Falou muito claro, esclareceu totalmente. Legal. E é sobre isso, né? É muito legal a gente ser eclético no sentido de ter muitas... O Brasil é muito rico, né? Sim. Em cultura, né? Sim, muito rico em cultura e a música, ela vai unindo isso.
Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo tem uma sutileza aí que a gente precisa tomar cuidado. Qual seria? A mensagem. É verdade. A mensagem, muita gente está mais preocupada com o ritmo, com a pegada, com o balanço, mas a letra é muito importante, né? A letra é muito importante. Isso. E a música, ela canta a alma mesmo, né? Eu acho que eu tive esse insight um dia escutando a rádio e questionando a Deus nesse processo que eu estava de entender, né? O porquê não, né? Deus, o porquê não ouvir isso. E aí, Deus falou assim, porque a música, ela canta a alma. A mensagem, ela canta a sua alma. Então, você vai dar ênfase, você vai dar lugar para aquilo que a sua alma está desejando e que você sabe que não é o que o teu espírito precisa, ou você vai subjugar a sua alma, o seu espírito e cantar aquilo que ela precisa, não que ela deseja. Né? Então tem essa diferença, assim, da alma desejar e do que a alma precisa. Dá muito a ver com aquela passagem, né, de Pedro, quando eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. É muito legal, porque assim, para mim é muito claro, eu consigo enxergar muito bem Deus te preparando mesmo. Amém. Porque este momento que você está, eu não tenho dúvidas que você já entendeu toda essa essência e qual a necessidade e o que as pessoas precisam. É sobre frequência. Então a letra tem a ver com frequência. As pessoas estão muito mais preocupadas com o ritmo e esquecem da parte mais importante. Sim. Por exemplo, uma batida, por exemplo, do funk. É uma batida, o ritmo gostoso, tudo mais, agitado, alegre. Se colocassem letras nesse ritmo que talvez falasse de outras coisas, atingiria outro público, né? Que talvez quisesse, de alguma forma, se alegrar, mas sem uma pegada muito... é até difícil falar, mas seria uma pegada mais sensual, mais assim, mais... Que para algumas pessoas que estão numa frequência diferente, tá legal. Mas chega uma hora que você quer mais, você quer interior, é o que você falou. Você quer sobre alma, sobre espírito, e aí não entra, porque não bate, né? Sim. Acho que entra até no tema também, que a gente vai falar bastante hoje, sobre a ancoragem. Por quê? A música, eu acho que ela é uma das ferramentas mais potentes para ancoragem. O que é ancorar? É você usar de um estímulo externo para ativar algo interno. Então, o funk, por exemplo, se você pega uma letra com uma mensagem legal, coerente com a palavra de Deus, e coloca uma batida de funk no fundo e apresenta para uma pessoa que nunca ouviu funk, é uma coisa. Aquilo vai criar dentro dela, gerar dentro dela algo. Agora, nós ouvirmos um funk gospel, vai ser muito difícil, mesmo sendo gospel. Vai ser muito difícil despertar algo puro realmente dentro de nós, porque ancora memórias que nós já temos. Não tem como. Que nós já temos. Então, essa questão da frequência, da música, até do ritmo também, é uma coisa muito polêmica aí no meio, né, dos religiosos também, o que usar. Lembro que no início do rock mesmo, do gospel, foi muito criticado por conta disso, mas acho que é muito por esse cuidado, assim, o que ancora? A música, ela ancora. Então, se é uma pessoa que passou por um processo de libertação e que ela consegue tornar aquela música, dar mais... A mensagem é mais forte do que o ritmo, amém. Glória a Deus. Mas também tem esse cuidado. E é tão interessante, você falou da música, a música é tão forte, né? Ela ancora tanto. Para você ter uma ideia, o que é a ancoragem que ela quer dizer? É muito simples de entender. Você não escuta uma música de vez em quando que te leva lá para a infância, ou te leva para um lugar e ela te leva. Você não quer ir, você não está preparado. Você começa a ouvir a música e daqui a pouco você volta, né? E quando você volta, é justamente isso. A ancoragem é isso, ela te leva para um momento que marcou em você. É isso. E o que é legal, a Tainá está criando uma coisa muito legal. Você já viu aqueles livretinhos tipo Minuto de Sabedoria? A Tainá está criando uma coisa muito parecida com isso, só que são palavras, frases de ancoragem
para artistas. Olha que legal, para ele usar antes do palco, ele está prestes a entrar para fazer um show. Ele vai abrir ali aleatoriamente, vai ver e vai recitar aquilo lá, vai se sentir daquele jeito, entra no personagem, faz todo o show, quando ele sai, ele vai lá de novo e retorna para a essência dela através de uma outra palavra. É mais ou menos isso? É exatamente isso. É muito legal. Emerson, você é muito rápido. Gente, eu falei pouco, assim, muito rápido sobre o livreto para ele. É muito legal, mas a essência é muito boa, não tem como. Sim. A gente tem muita ancoragem motivacional, né? Então, aquela que da PNL mesmo, que envolve a emoção. Então, você falar a frase de afirmação a respeito de você mesmo. Inclusive, até no filme do Michael Jackson, que eu assisti agora recentemente, ele faz muito isso. É claro que ressalvo, né, que é um filme, então a gente não sabe o quanto que é ficção, o quanto que realmente aquilo acontecia, mas eu achei muito curioso diversos detalhes que foram visíveis no filme ali. Tanto nesse sentido de como se mistura a identidade do humano que está ali com o artista. Imagina, Michael Jackson ele começou aos 5 anos de idade. E no início do filme, olha que curiosos. A gente até falou disso no último podcast que eu participei. Do por quem eu faço o que eu faço. No início do filme, ele tá lá, uma criança, na janela, olhando várias outras crianças brincarem com um olhar desejoso de estar ali. Ele queria ser uma criança normal. E o pai dele, por trás, puxando ele para ele ensaiar e para ele focar na carreira. Ele começou muito jovem, então... Em que momento ele conseguiu, pensando mais uma vez, né, que foi um filme, mas imaginando que a vida dele foi isso. Que momento ele conseguiu entender quem ele era? Quem aquele ser humano era, o que ele gosta. A identidade dele foi formada a partir, primeiro, do que o pai queria, reforçava dele ser, e aí ele se apresentou ao mundo já como esse indivíduo. Jackson's 5. Exato. Eu não assisti o filme, mas eu imagino que assim, Neverland surgiu por conta disso, porque ele queria ser criança, ele não conseguiu ser criança, daí ele chegou um momento que ele falou, peraí. Não, olha que louco. Eu não assisti, mas deve ter um conflito, ele deve ter gerado... Tem um documentário dele que ele mesmo fala em uma entrevista, eu sou o Peter Pan. No meu coração, eu sou o Peter Pan. É isso. Então, uma eterna criança. E sobre a ancoragem, né? Então, no filme, ele também faz, antes do show, algumas ancoragens motivacionais. Que legal. Você é forte, você é incrível, você é isso, você é aquilo. Imagino eu, pelo filme, que ele falava pra ele mesmo muito contrário daquilo que ele ouvia do pai. Porque o que o filme retrata é que nos momentos onde ele estava em alta performance, eram os momentos que ele apanhava depois. Porque nunca estava suficiente. Ele sempre podia ser melhor. Ele era muito cobrado. Então, ele mesmo precisava dessa ancoragem para conseguir resgatar uma força, ativar algo dentro dele e entregar o melhor dele no palco. Acreditar que aquele é o melhor dele. E aí, qual é a minha ideia com esse livreto de ancoragem? O problema, Emerson, eu não quero atacar assim, o palco, eu não quero atacar o gênero específico. Eu quero despertar o ser humano por trás do artista. Boa. Então, é essa pessoa entender, antes de subir ao palco, que o que ela vai viver ali não define quem ela é. Ela pode interpretar e entregar aquilo que ela aceitou, isso é muito importante, ela aceitou ser como produto, porque isso já começa aí. Se a pessoa agora que está ouvindo isso parar e pensar, mas eu não aceitei, eu só sou. Então já é um ponto aí para você começar a refletir. Tem que separar. Então, ela entender que o produto que ela aceitou ser é para aquele momento. Mas que antes, depois, em outras fases ali, em outros momentos da vida dela, ela precisa voltar ao seu nome, né? A sua origem. Que é muito desafiador. Por quê? Muito legal. Nós precisamos reeducar também uma sociedade para isso. É tão interessante o que você está falando, Tainá, que vem na memória algumas coisas e que mostram exatamente isso. Talvez não seja da sua época, você deve conhecer, porque você é artista, mas claro que você conhece. Já ouviu falar dos Secos e Molhados? Secos e Molhados. Né? Meus pais ouviam. Isso, os Secos e Molhados, e aí tinha o ator principal, que era o Ney Matogrosso. E olha que interessante.
Como quis, para ficar mais fácil as pessoas entenderem, ele se pintava todo e se travestia de uma outra pessoa. Ele não conseguia subir no palco limpo. E eu acho que o Kiss também deveria ser alguma coisa assim, porque ele se transformava. Primeiro que ele se escondia atrás de uma máscara. Então ali não era ele, porque ele não conseguiria fazer se não tivesse isso, aquele momento. É muito interessante. Então ele se travestia, se pintava, se maquiava, virava uma outra pessoa, porque daí ele também tinha danças com gestos diferentes. Por momento, para a época, era muito fora do padrão, e ele não conseguiria assumir essa condição naturalmente. Ele precisava se maquiar, ou seja, se colocar uma máscara. Acho que eu quis fazer mais ou menos isso também à época. E é interessante isso, porque exatamente o que você está falando. Algumas pessoas chegam ao extremo de não conseguirem se expor fisicamente. Então ela imagina assim, a partir daquele momento ela é outra pessoa, ela entra e está tudo bem. Se ela tirar aquilo, ela não consegue fazer porque ela volta a ser ela. Mas talvez seja inteligente isso. Você conseguir separar muito bem quem você é e o artista. E me veio outra lembrança legal disso. Conte. Porque veja bem, a gente falou do ritmo, né? Você está falando do ritmo. E eu lembrei de uma pessoa que fez com maestria essa questão de juntar ritmo do momento, que está hypado, com a questão espiritual, gospel, e olha que estranho, e com dança sensual. Sabe quem é? Quem? Talvez você não conheça, não. Só o rei do rock, Elvis Presley. Elvis Presley. Porque ele pegou o rock e ele juntou música, um pouco de música gospel mesmo, aquela batida gospel, de igrejas na época. O gospel bem básico mesmo, pegou o rock e dançava todo de um jeito completamente diferente. E foi o boom que foi e quem ele é, né? O Elvis Presley. Mas aí é que tá. Como que consegue, né? Sim. Eu tô falando, mas é engraçado, né? Mas aí é que tá, não consegue, porque como foi o fim dele? Não, é isso. Consegue. Entendeu? Quando eu digo, ele juntou 3 coisas que funcionou, mas as pessoas não viam a parte gospel. Isso. Né? Eu digo assim, Também. essa parte da letra, porque muitas músicas, as letras são lindas e são, só que, olha que interessante, o ritmo prevalecia. E como ele se comportava, prevalecia. Interessante isso, de se analisar. Mas isso reflete a confusão interna dele mesmo. Sim. Apesar da intenção dele e dele saber qual mensagem ele tinha que propagar, ele se perdeu ali na identidade artística. Total. Ele se perdeu e aí, imagina, ele teve um histórico de depressão, né? Então, o que será que gerava essa tristeza? Não sei. Eu preciso pesquisar mais sobre a história dele. Mas eu quero analisar o que ele falava, qual era esse vazio. Porque uma das coisas, esse livreto da Ancoragem, ele tá dividido em 2 partes realmente, né? Então tem uma fitinha que divide as 2 partes. Pré-show e pós-show. Por quê? Legal. O pós-show, você sai daquela hiperestimulação, daquela dopamina, endorfina toda do palco, e você vai para um lugar, muitas vezes, de silêncio e solidão. Muito, que é o oposto daquilo, do que você estava até então. Você precisa regular de novo todo o seu organismo para esse estado. E um dos maiores medos, assim, pavores mesmo de um cantor é estar nesse lugar do silêncio, do vazio, porque aí não tem o que preenche. E aí nós sabemos que dopamina? O que preenche esse vazio é o próprio Deus. Sim, mas eu digo assim, se acostuma com a dopamina de show, de palco, sim, de gente. É uma hiperestimulação, ele está sendo hipervalidado. Entendi. Ali. Tem os estímulos não são só as pessoas, mas as luzes são tudo, estímulos. Né? O som. Pensa que assim, o cantor geralmente ele canta com um fone, né? Ali no fone ele está ouvindo a voz do produtor, o clique da música, que é o tempo da música, ele tá ouvindo a guia, então os instrumentos gravados e os instrumentos ao vivo. Ele tem ali um monitor
pra ele lembrar a letra. Ao mesmo tempo, ele tem que pensar na performance que ele tá fazendo, no que ele tá entregando, Nossa. na interpretação. Então, você consegue É um foco o também. panorama? Não, é assim, não tem como sair disso, né? Exige muito do sistema fisiológico Sim. daquele indivíduo. E não pensar nisso é o que faz ele a tendência dele cair nas coisas que são autodestrutivas. Que é, depois que parou essa estimulação, eu preciso continuar dando dopamina barata pro meu cérebro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou usar drogas, eu vou, enfim, continuar ouvindo música, eu preciso me manter hiperestimulado. Eu vou pro estúdio compor. A vida do Michael Jackson, pelo que foi retratada lá no filme, era assim. Ele trabalhava quase que 24 horas. Não parava. Tanto que ele era viciado em remédio para dor, né? Porque o corpo não aguenta. E olha que interessante, assim, que interessante e triste. Pra mim foi bem triste ouvir isso no filme. A mãe dele fala que ele precisa ter mais amigos, enquanto adolescente, ali, crianças. E ele fala assim, não sei se é exatamente essa frase, mas ele quer dizer mais ou menos isso. Os meus amigos não me conhecem, eu não consigo ter amigos. Porque se relacionavam com o artista e não com ele, né? E aí ele fala, os meus amigos são os animais. Então, por isso dele ter um monte de animais. Tem até filme, né? O Bin é sobre um ratinho de estimação, né? Então, é isso, assim. Que loucura que envolve esse artista. meio artístico. E aí, a minha missão é isso. Não é denunciar a música, não é denunciar o palco, mas é conscientizar aquele indivíduo e fazer ele ser autônomo na própria escolha. Poxa, eu entendi que eu sou um ser humano com poder de escolha. Então, a partir disso, eu escolho, quero continuar, quero dar uma pausa, quero ressignificar, quero mudar a rota. O que eu quero fazer? E olha que legal, o que eu tô aqui no meu celular aqui? Eu tô com a âncora para a mente do Oba! cantor, Tainá Gutierro. Você consegue, Elo, por favor, colocar a imagem disso pro pessoal lá? Pessoal, a gente vai mandar para vocês aí a imagem desse trabalho magnífico dela. Eu posso testar? Uhum. Então vamos imaginar que eu sou um artista. Você que eu vou entrar no palco agora. Você vai entrar aqui no podcast. Vou entrar no podcast, então tem que me preparar. São vários podcasts, um atrás do outro. E eu preciso sair de mim. Apesar que eu não saio. É louco isso, né? Maluco. Mas... Porque você entendeu o que muitos que estão lá não entenderam. Você entende que a glória não é pra você. Não, de forma nenhuma. Que eu só... Isso. É isso aí. Entende? Isso é uma das coisas também que eu acredito, espiritualmente falando, que é o que traz esse jugo, esse peso, esse vazio. É você trabalhar em prol de receber glória. Sendo que ninguém foi criado para isso. A glória Por isso que fica dele. pesado, porque a glória tem que ser de sempre. Deus. Vou testar então. Então vai. Vou entrar aqui, vai ter um podcast. Vou fazer um podcast hoje com a Tainá Gutierro. Só que antes eu preciso me preparar. Porque eu preciso entrar no clima. Como que eu entro no clima? Eu venho aqui e pego a âncora para a mente do cantor, que pode ser artista. Né? Quer dizer, ela é mais... Como ela é cantora, então ela colocou cantor. Mas qualquer artista, serve para qualquer um. Aí eu chego aqui e eu vou aleatoriamente chegar. E onde foi que veio para mim? Antes de ser artista, você é humano. Muito bom. Verdade. Muito antes de ser artista, antes de qualquer coisa, antes da sua função, do que você faz, é quem você é. Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Exatamente. E olha como é complexo isso. Exatamente. Porque o que isso vai gerar, né? A pessoa vai falar assim, tá... Quem já tiver nesse processo de autoconhecimento vai conseguir ancorar algum sentimento. Mas os artistas que a gente quer despertar, quando ele lê isso, ele vai falar, tá, mas o que isso quer dizer? Poxa, você não sabe como humano quem você é? Qual é a sua identidade? Tainá, você sabia que a maioria das pessoas, se você perguntar quem ela é, você aí, quem é você? Coloca aí, escreve aí, quem é você? A maioria coloca o que ela faz. Exato. E não exatamente, e não quem ela é. É a pergunta universal. Quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Sim.
que tem a ver com as 4 perguntas nossas. Muito bom. Porque eu tenho... é essência isso. Eu tenho falado no meu Instagram sobre CPF e CNPJ. Então eu iniciei perguntando o que as pessoas achavam, se era possível você ter um CPF e um CNPJ que não coexistem, que não são coerentes, congruentes. E aí pessoas disseram que não é possível, outras pessoas disseram que é possível, mas não é sustentável. E de fato é isso. As pessoas muitas vezes que confundem quem eu sou com o que eu faço é porque tem uma fusão muito grande mesmo, às vezes, né? Uma pessoa que coloca o coração naquilo que ela está fazendo. Então, é como se aquilo representasse ela. Mas também tem um outro contraponto. Você refletir de, poxa, o que eu faço é coerente com quem eu sou? E essa pergunta é muito interessante para os artistas. Porque como a maioria das pessoas no meu Instagram responderam, né, que não é sustentável. Se não é sustentável, então como que uma pessoa que acredita que o mundo precisa de mais amor, de mais união, que a família é muito importante, está cantando as bobojeiras que canta? É um CNPJ. O artista é um CNPJ, é uma empresa. Então, como que não... Tem que separar. A crise vem a partir dessa consciência. Cara... eu estou fazendo algo que não condiz com aquilo que eu realmente acredito. E aí? Aí é onde entra o poder de decisão. É muito legal você ver como as energias, né, elas se conectam. Isso para mim é tão importante que você acredita que eu tenho O que é mais importante, CPF ou CNPJ? CPF? Claro, sempre. Sempre. Então, sabendo da importância do CPF, eu criei um sistema que o nome dele é CPF. Uau, sabe para que funciona? Para aumentar você como CPF. E sabe o que quer dizer? CPF é um sistema que eu desenvolvi e eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente no Instagram, tá? Vai demorar um pouquinho, porque aqui no podcast, mas eu vou disponibilizar para todos vocês, já que a gente mencionou, que é capacidade de prosperar e ser feliz. Que são as coisas mais importantes. Quando você entende qual a sua capacidade de prosperar e principalmente de ser feliz, a sua vida muda. E tem algumas coisas ali, na verdade é um diagnóstico que vai fazer, eu vou te ajudar a encontrar o que você precisa melhorar no seu CPF para você ter uma melhor capacidade de prosperar e ser feliz. Que legal, nossa, muito interessante. É como entrou no assunto e tem muito tudo a ver. Muito interessante, sim. Isso é a minha essência, é uma coisa muito importante. Então é CPF. Legal. É isso. Então você vai receber aí gratuitamente. Muito bom. Agora, vamos imaginar que eu terminei aqui o podcast, que daí eu falo, cara, eu preciso sair dessa vibração, dessa energia, e preciso voltar a ser o Emerson. Aí você vai no livreto físico, você vai na parte pós-show. Aí eu venho aqui na parte pós-show. E abre aleatoriamente. E vou abrir aleatoriamente, tá aqui. Terminei, preciso voltar, que eu tô pilhado, eu tô com muita energia. Fiz tudo aqui, entramos em assuntos interessantes, mas eu preciso voltar. Preciso ir para casa, para minha família, preciso ser eu de novo. Pensa assim, ó, o pessoal da Globo News tá aqui, estão fazendo uma matéria aqui do podcast, está sendo gravado ao vivo, foi pro mundo inteiro. Você tá naquela tensão e aquela expectativa das pessoas, muita gente vai me ver e agora vai acontecer, o mestre vai chegar para muitas pessoas, tal, vai alcançar muita gente. Beleza. Terminou? Terminou. Agora eu preciso voltar para mim. Aí eu já me sorteei aqui. E vamos lá. Você não precisa de anestésico, só precisa se acostumar com o silêncio. É ir para dentro. É buscar em você o que você precisa. Você não precisa de dopamina barata. Você não precisa de vício, você não precisa de bebida, não precisa de mulheres no caso de homens, não precisa de noitada. Você só precisa ir para dentro. Porque sabe quem você encontra dentro? A Tainá sabe. Ela já encontrou. É o próprio Deus. É tudo que você precisa. É sobre isso. Então, cara, que legal, Tainá. Adorei. E eu só vi duas, hein? Eu só vi duas, mas eu vou querer entrar aqui em detalhes, porque é muito especial. Você conseguiu achar a essência.
Porque, claro, você falou de PNL no começo, você está estudando psicologia, né? Então, isso é muito legal, porque, veja bem, ela está unindo uma coisa que é muito importante, que é a ancoragem, que é natural. Você já faz ancoragem sem perceber, mas ela vai pegar e ela vai te ajudar a usar a ancoragem da melhor forma possível, linkando a sua essência, você, com quem você precisa antes de ir para o show, para você sair de um estágio pessoal, interior, para um outro mundo, se preparar e depois para voltar para aquilo. Porque o maior problema é você se perder no caminho, e é o que mais acontece. Você perde a essência, né? Sim, perde a essência. E a gente Adorei. vai... que bom, fico feliz. Quando tiver o físico, você vai ser um dos primeiros a receber. Show, que legal. A gente precisa se unir realmente, sabe, Emerson? Eu penso numa criação de uma comunidade mesmo, pra gente fomentar tanto de vivências e experiências desses cantores, quanto eu proporcionar ferramentas, né, e caminhos para eles voltarem para si e passarem a pensar em si. Porque é isso, é uma identidade. Você ouvir o próprio silêncio só é possível e não é desesperador quando você realmente sabe quem é. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade. Então, por mais que eu tô saindo aqui do hotel para ir pro show, vem um hater de um lado, ou vem uma pessoa que me ama muito do outro, eu sei que nenhum dos dois me definem. Porque eu tô ancorado em quem eu sou como ser humano. Perfeito. E isso vai ajudar esse artista a se posicionar. Isso vai ajudar esse artista a construir uma vida fora o que ele faz, né, a respeito de quem ele é. E principalmente dar autonomia para ele escolher. Autonomia para ele escolher aquilo que realmente faz sentido para ele, se ele quer continuar nesse caminho, se ele quer flexibilizar esse estilo de vida profissional, ou se ele quer mudar de rota, enfim, ele tem essa autonomia na mão dele. Que legal. É tão interessante, né, que a gente que está do lado de cá do palco, nós temos uma visão do artista que a vida dele é o máximo, que é tudo maravilhoso. Meu, vocês não têm noção de como é desgastante, de como não é fácil. Você praticamente vive em função das pessoas, da expectativa delas, e quem não consegue entender isso, que a Tainá vai começar a passar para todo mundo, ela vive uma vida que não é dela. Ela vive uma farsa interior, não como artista. Como artista está tudo bem, mas na verdade dela isso é muito complicado. Eu lembrei agora de um outro caso interessante, do Pelé. O Pelé é Edson Arantes do Nascimento. E ele, quando falava do Pelé, ele falava em terceira pessoa. Já viu isso ou não? Sim, ele sempre falava em terceiro. O Pelé, não sei o que lá. Tem muito. Ele tentava separar essa questão. E é interessante isso, porque se você consegue fazer isso da forma certa, você consegue não mexer com a sua essência, não deixa a vaidade te pegar, porque no momento que você tem que ser, no caso dele, por exemplo, o Pelé, você é o Pelé e tá tudo bem. Saiu do campo, saiu dali, eu sou o Edson. Então o Pelé ficou lá, aqui é o Edson. Não é fácil, é difícil, mas existe um caminho, e esse caminho, eu tô para dizer aqui, que passa pela Tainá, e deixa eu pegar um nome aqui, ó, que isso é uma direção, gente. É uma direção, ó, âncora para a mente do cantor. Por que passa por isso? A gente precisa de uma direção. E eu acho que é uma dor muito forte do artista como um todo, essa vida. É uma dor de encontrar a sua essência. E se tem alguém que se encontrou, que consegue ver os dois lados, passou por tudo, teve muita noitada? Nossa, só... Teve muita coisa assim deixa eu ver aqui. 13 anos. Ó, tem muita, 13, né? Tá vendo? 13. Acabou no 13, é isso aí. 13 é isso, acaba com tudo. Aí, teve muita coisa que não, hoje não é legal mais, que na época passou por muita, eu digo, álcool, droga, essas coisas. Sim, infelizmente, e
Eu também não quero me colocar como... Não é infelizmente. Sabe por quê? Porque Deus estava te preparando. Você precisava conhecer esse outro lado. Como é que você vai falar de uma coisa que você não experienciou? Quando a gente não passa por alguma coisa, a gente tem ideia do que isso pode representar para a pessoa, mas é ideia. Quando a gente passa, não. A gente sabe exatamente o que ela está passando. E para ajudar, isso faz toda a diferença. Deus estava te preparando, menina. Pode ter certeza disso. Hoje tem muita gente que precisa de todo o seu conhecimento, e eu não tenho dúvidas nenhuma que os palcos para você serão muito maiores, muitas vidas resgatadas, mas principalmente essas pessoas. Sabe por que elas são especiais e diferentes de uma pessoa comum? Por quê? Porque é o seguinte, uma pessoa comum é uma pessoa que está resgatando, é uma alma que você está salvando. Essa não. Um artista, ele tem milhões de pessoas por trás dela. É formadora de opinião. Se você muda o coração dessa pessoa, se você ajuda ela a se encontrar, vem uma legião pro lado de cá. Uau. E a gente tá falando Glória de bem e a Deus. mal. Lado certo, lado que... Não tem como o certo não ser do Criador. Esse lado. Então, quanto mais pessoas você traz para esse lado, maior o seu crédito no céu. Mas Galardão. uma pessoa dessa é o galardão. Mas uma pessoa dessa que você traz, é muita gente que vem junto. É, né? Então Glória é a assim, Deus. o seu trabalho é especial demais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigada por essa... É verdade, pode se Por preparar. essa ancoragem. Se prepare. Se Obrigada. prepare, eu não tenho É. dúvida. Do mesmo jeito que eu sabia que você ia subir no palco rapidinho aqui, Uau. e tá subindo direto. É. É muito bom. Eu costumo pensar na minha história como permissão de Deus, né? Eu não acho que seja a vontade de Deus que a gente se perca em pecado, né? A gente destrua tanto tempo assim da nossa vida e acaba também prejudicando outras pessoas. Porque realmente, assim, eu disse infelizmente porque se eu pudesse, né, Não ter feito, reescrever... Eu não teria feito, porque eu prefiro muito mais passar tempo na presença de Deus, desfrutando do que a santidade proporciona, do que com os outros prazeres que eu tive. É claro que a misericórdia dele faz com que toda essa história, né, sirva para uma identificação. Porque uma coisa também que eu espero que eu consiga tomar cuidado, é claro que eu não vou conseguir falar com todo mundo, agradar todo mundo, mas que eu tenha cuidado de não denunciar esse pecado e essa podridão desse meio como alguém à parte, sabe? Eu já estive ali. Né? Eu sei que aquilo é bom. Eu sei que aquilo pra carne é bom, lógico, é interessante e tal. Mas aquilo conduz para um caminho de morte. E tem coisa boa. É interessante, é gostoso ali no momento, mas a longo prazo, cara, isso aí vai te destruir. Acabou. Porque o artista, ele já vive uma experiência de vazio pós-show. Uma hora, meu querido, minha querida, você vai envelhecer. Não, vai acabar. Também. Tem essa questão do envelhecimento. Então, uma hora também você vai envelhecer, uma hora também vai chegar um tempo onde não vai ser mais possível essas dopaminas baratas. E aí você vai ser forçado a lidar com o seu silêncio, com o seu vazio, com a sua solidão. A maioria não suporta. E se você não se preparar para isso hoje e mudar o seu hoje, que fim triste, né? Então, essa pseudo-alegria que você tinha como missão levar para as pessoas vai custar a sua própria vida? Não faz sentido. Não. E olha só como tudo converte para o evangelho. A necessidade do ser humano, a necessidade básica é ser amado, né? Então, isso a gente entende porque Deus tanto amou o mundo. Então, o amor que a gente quer não vem de algo, vem dele. Então, primeiro aí, começa aí a revelação. E o caminho do amor, o amor incondicional, o amor é sacrificial. Só que Satanás, ele distorce isso, fazendo com que a pessoa, na força do próprio braço, dê a vida dela, gaste a vida dela. Agora a gente tá falando profissional, né? Profissionalmente falando, em prol de outras, ou em prol de sonhos, em prol de necessidades, acreditando que aquilo é amor, acreditando que ele tá fazendo aquilo na essência. Mas não é. É só uma distorção, é só equalizar, né? Entrar na frequência certa, que é Jesus morreu por amor. Jesus morreu para que o fruto do Espírito, que é a alegria, fosse colocado dentro de nós.
Então não é Muito sobre bom. o que você vai fazer, a sua morte para produzir alegria para outras pessoas. Muito bom. É sobre aceitar que o próprio Deus já fez isso na cruz do Calvário. É isso aí. Glória Que a Deus. legal. Tainá, eu queria ficar muito com você, mas assim, eu preciso fazer umas partes que são importantes, que eu incluí aqui e a gente precisa fazer. Então eu vou ser Amém. direto e rápido. São perguntas rápidas com respostas diretas. Ai, ai, então, Deus me primeiro, ajuda. CPF ou CNPJ? CPF, Artista ou pessoa? pessoa, Muito bom. Já gostei. Essas duas para mim já valeu. Agora a gente vai para uma outra parte. tá? 3 coisas essenciais que todo artista tem que fazer, olhando para a câmera lá. 3 coisas. Tem que fazer. Fundamentais. Conhecer a si mesmo, ser autor da própria história e da própria arte, aprender a dizer não. Muito bom. 3 coisas que o artista não pode fazer, em hipótese nenhuma. Não pode. Negociar seus princípios e valores, Boa. se perder nos seus próprios vícios, viver uma vida comercial e não original. Muito bom. Que legal, você viu? Ó, rápido, direto e objetivo. Isso é bom demais. Agora, a gente vai mudar, a gente vai inverter. Vamos lá. É simples agora. Depois eu vou ver agora- isso e eu vou falar, nossa, eu devia ter falado tal coisa. Não, mas tá você bom. foi muito bem. Agora inverteu. Agora você pergunta e eu respondo. Do mesmo jeito que eu fiz uma pergunta. E, na verdade, isso aqui é o desafio do mestre. Então você pergunta e Uau. acabou. Em tópicos? O que você quiser. eu Não, quiser. uma pergunta. O que você quiser sobre qualquer assunto aberto. Aproveita para usar, talvez, da coisa que eu tenho mais valiosa, que é o tempo vivido. Uau. Emerson, se você pudesse falar para um artista como Ney Matogrosso, que você trouxe aqui como exemplo, o que você percebe que falta nele? O que você diria? Tá. Identidade. Ele não conseguiu se encontrar. E ele usava de um artifício para tentar se encontrar. Hoje não, já faz tempo que eu não vi, mas eu vi há uns anos atrás algumas entrevistas dele e eu vi ele muito mais sóbrio. A idade chegou, o tempo chegou, mas eu vi ele muito mais sóbrio e muito mais conectado com a essência divina. E eu acho que é isso. O artista, ele precisa se conectar. Ele precisa se conectar com quem é ele mesmo. Porque muita gente procura quem ele é fora, nesse mundo, e não tá. É dentro. Entendeu? A essência está dentro. Ele é a igreja, Deus está dentro dele. E quando ele consegue se encontrar, muda tudo, muda a vida. Então, você não precisa deixar Deus te dar um dom para você usar, ajudar pessoas. É que às vezes você usa o dom do jeito errado, ou da forma errada, mas principalmente porque você não sabe quem você é. E se encontrar, talvez, depois de encontrar Deus, é a coisa mais importante. Você realmente... Mas quando você encontrar Deus, você se encontra, aí fica fácil o jogo. Seria isso. Muito bom. Se encontrar. Mais uma? Pode ser. Bom, O que você acredita que o público, tanto do... Foi do Queen que você trouxe o exemplo, outro exemplo? o Kiss, né? O Kiss Kiss. pintava, né? Do Kiss, quanto do Ney Matogrosso. O que você acha que fazia as pessoas idolatrarem esses personagens? Dopamina barata, primeiro. O palco transforma pessoas. Quem está embaixo do palco tem uma visão de quem está no palco. O palco te dá poder. E as pessoas, todo mundo quer esse poder. Todo mundo quer estar no palco. Muito bom. E o que acontece? Quando você está aqui embaixo e você vê aquele sucesso, o número de pessoas que está seguindo, porque tudo é sobre resultado. O resultado que tem, quantas pessoas impacta. Porque o restante é dopamina. O rock pesado, as guitarras, as coisas, é tudo dopamina que vem. Mas o que a pessoa busca é muito mais que isso. A dopamina traz ele para o evento, para coisa, para gostar, para estar escutando, porque ela quer aquela dopamina, ela precisa, tem que estar escutando aquela música. Mas, no fundo, ele quer se encontrar. Ele acha que aquela vida que aquele artista tem
é o que ia levar ele para um outro lugar. Mas por incrível que pareça, e que possa até parecer que eu estou entrando em controvérsia, a visão dela está certa. Não é maluco isso? Por quê? Porque Deus quer que todos nós sejamos protagonistas, mestres da nossa vida. E você tem intimamente ligado lá na sua essência a vontade de colocar para fora tudo aquilo que você é, a sua essência. E um palco te dá essa possibilidade. Uhum. Você acredita muito em frequência, né? Você sabe disso muito. Agora que você está. Opa! Não é à toa que a gente está fazendo esse podcast falando de alguns assuntos. Sabe por quê? Por quê? Hoje sabe que tem um evento aí sobre prosperidade. Opa, exponencial. Tem uma super... Com 7 conselheiros, muito especial. Eu acredito tanto nisso que eu te falei, e olha que louco, né? A conversa levou para isso. Que eu criei um ecossistema, uma plataforma, um movimento, já tem faz tempo, o nome é Prosperidade Exponencial, ProEx, que é justamente porque eu acredito que todo mundo precisa prosperar, porque prosperidade é natural, é divina, todos precisam prosperar, e muita gente não sabe disso, né? A escassez, isso sim não é natural. Você passar sufoco, aperto, isso não é natural. A prosperidade é natural. Basta você se conectar com ela. Eu acredito tanto nisso que nesse movimento que eu fiz, você sabe que eu faço um movimento dos conselheiros? A maior parte dos conselheiros, a maioria começou a subir no palco comigo. Olha só. Hoje tem mais 7. Despertando hoje talentos. Tem mais 7 que vão subir. Mas assim, quase todos. Vocês ainda não, vocês já passaram por palcos. Mas a grande maioria, de vários que fazem muito sucesso, primeira vez que passou comigo. Muito bom. Acho que, sei lá, uns 150. Parabéns. Isso falando só de conselheiros. E eu senti no coração de estender isso, não só para os conselheiros, para as pessoas comuns. Uhum. E esse sistema é muito interessante. Você falou que talvez vá com seu marido hoje no evento. Sim. Se você for, você vai ver. Hoje vai ser o lançamento de um novo projeto que é para fazer as pessoas serem protagonistas da sua vida. Que as pessoas realmente serem os mestres da sua vida. Sair da parte de baixo e subir no palco. E eu vou dar possibilidade das pessoas subirem no palco. É muito interessante. Porque eu acredito que seja verdade. Eu acredito que isso venha na essência. Você acredita que todos têm uma história para contar? Você acredita nisso? Que todo mundo tem uma história que daria um livro? Todo mundo tem uma história que daria um livro. Você acredita que todo mundo tem a ensinar muita coisa? Tem muita gente que precisa do conhecimento que ela tem? Sem bom dúvida. Ou ruim? Sem dúvida, sim. Então todas as pessoas precisam de palco. Luz para o mundo. É isso. A gente estava falando disso, né? Que a nossa ignorância do não conhecer a Deus e Jesus, ela nos leva para isso, a buscar fazer coisas que, na verdade, a palavra nos orienta a forma correta de fazer. Então, a gente vai tentando, quebrando a cabeça de diversas formas, na nossa ignorância de fazer. E aí, isso machuca, isso cansa, isso pesa, porque não está no centro, não está na frequência. É isso. Mas, a partir do momento que você encontra esse lugar, a possibilidade de fazer isso da forma que o próprio Deus direciona a fazer, explode, né? Então, que bom. Glória a Deus por esse palco aí. E é muito legal, porque as pessoas precisam entender, porque é bíblico, né? A gente não deve idolatrar a imagem e nem ninguém. Sim. Então, um artista, ele é idolatrado por quem está embaixo. Quando você entende que você pode ter o seu palco e que não precisa ser comparado, cada palco é um palco. Você só precisa do seu momento de palco, que é para a sua essência e para o seu... o que você veio fazer aqui na Terra, você conseguir fazer. Então, você só precisa disso. Você precisa daquele tempo para você. E eu vou disponibilizar isso para muita gente. Legal. Glória a Deus, que legal. Legal, e né? isso é interessante que você falou, né? Que as pessoas se conectam por identificação. E tudo gira em torno do quê? Identidade. Identidade. Então, é a base. É a base. Exatamente. É exatamente o que eu vou trabalhar com as pessoas que cruzarem meu caminho. Identidade. Ai de você... artista que cruzar o caminho da Tainá, sua vida vai melhorar muito. Ai de você vai prosperar tanto. Amém.
Vocês conseguem enxergar nela? Olha para a fisionomia dela, a beleza que ela transmite. Eu duvido que ela tinha isso lá atrás. Não tinha. Não tem como. Você está preenchida do Espírito Amém. Santo. Você está aí num propósito muito bonito. Amém. Glória a Deus. É visível. É assim. E olha, transborda eu isso. vou te falar assim que traz muita paz conseguir fazer isso aqui com você, sair ali conversar com a Elô, com as meninas, ou com meu marido, ou com os conselheiros que a gente vai encontrar hoje, sem estar num personagem, assim. Poxa, é exatamente isso que eu quero, sabe? Que as pessoas encontrem um lugar dentro delas que deixem elas seguras para encontrar essa congruência daquilo que esperam que ela seja com aquilo que elas realmente são. Isso é paz, isso é libertador demais. Nossa, muito bom. Obrigada. Agora, a gente precisa ver, eu que agradeço. É uma honra, um prazer e um privilégio estar participando aqui do início de uma nova era. Amém. Você vai fazer um rebento, menina. Deus o livre. Eu já te falei Glória isso outra vez e é verdade. Yes. Ó, agora eu quero o seguinte, a gente vai finalizar diferente. Antes eu pedia para as pessoas fazerem as considerações finais. Não. Eu quero que você olhe para aquela câmera. Eu quero que você faça o seguinte. É a sua verdade. É só isso que eu quero. A sua verdade para ela. Olha lá, o que... Só deixa sair. Só flui, só transborda. Eu quero saber a sua verdade. Eu acredito que o sentido da vida seja a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Uma vez eu ouvi que sorte é quando junta a oportunidade com a preparação. Então, se eu puder compartilhar desse caminho de preparação junto com você, estar junto com você, caminhar junto com você nesse caminho de preparação, para quando a oportunidade do mundo saber quem você realmente é bater na sua porta, eu já vou estar muito feliz. Então, aqui é uma baita sorte para mim, porque eu me sinto preparada para esse tempo com essa oportunidade que a gente tem aqui de conselheiro, com tudo que a gente vive. É uma baita sorte. Aqueles que não conhecem a história, que não sabem, vão dizer, nossa, que sorte que essa menina tem, que sorte que essa menina deu. E realmente é. Mas no processo, teve a preparação. Então, a minha missão é participar desse processo de preparação junto com você, querida artista. Glória a Deus, que bom. Adorei sua verdade. Ela falou sobre sorte, né? A gente, aqui no Brasil tem uma cultura assim, né? Quando uma pessoa prospera, ele fala, esse cara roubou, ele tem muita sorte. Ninguém valoriza o sacrifício, a constância, né? O foco que a pessoa tem, a determinação. E eu queria incluir uma coisa. Posso incluir? Você me permite a minha visão sobre sorte? Tem uma coisa que você precisa incluir, além da preparação. Movimento. A sorte não te pega parado, em hipótese nenhuma. Ela só te pega em movimento. A hora que você se movimenta, se prepara com toda a preparação e estando em movimento, não tem como, ela vai te pegar. Ela vai te pegar, não tem como. Verdade. Sabe por que ela vai pegar, Tainá? Porque a prosperidade, ela é natural. E prosperidade, muita gente acha que é só dinheiro. Não. Dinheiro é o item lá 10º da lista. Tá? Existem muito tipo de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de todas as áreas da sua vida. Você nasceu para ser próspero, ser herdeiro de tudo que tem aqui na terra. Amém. Deus te colocou como herdeiro. Você é filho amado de Deus. Não tem como você não prosperar. Ou melhor, tem como, é só você não querendo. Você ficar parado, não se movimentar. E sabe por que tem que se movimentar? É muito simples. Porque nada no universo está parado. Mesmo a gente aqui, a Terra está rodando não sei quantos milhões de tempo, a gente está em movimento. Se movimente. Comece a correr atrás do que você acredita. Decisão é o primeiro passo. Toda a decisão te leva para um lugar. Não existe prosperidade sem antes ter tomado a decisão. Você está aqui, daqui a pouco você começa a prosperar. Não. Para você prosperar, você tem que tomar uma decisão. A partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Foi fácil entrar no conselheiro? Não. Não foi fácil. Foi um movimento, inclusive. Eu me movimentei. E uma decisão, exatamente. E uma decisão. Então é sobre isso. Quer prosperar? Faça isso. E você, artista? Você é maluco se você não entrar em contato com @Tainá Cardoso UFC? É isso? É isso. O que quer dizer UFC? Oficial. Muito bem. Então, @Tainá Cardoso, UFC de oficial.
Tainá, muito bom. Tainá Gutierro. É. Que legal, que papo gostoso. Eu ficaria aqui horas com você, que eu não também. posso mesmo. Não, a gente vai combinar um próximo. Vamos, com certeza. Eu tenho um bom tempo aqui como conselheira e sempre que me der algum insight, assim, eu vou ao primeiro lugar que eu vou vir aqui. Vai ser uma honra e um privilégio. Porque você também é mestre realmente em extrair assim, o melhor que nós temos e não deixar passar nenhum detalhe assim, do que a gente quer transmitir. Muito legal. Conhecimento aqui, apesar da pouca idade, é uma monstra aqui de conhecimento e que viveu caminhos que muita gente quer trilhar. E sabe o que é legal andar com ela? Primeiro, ela vai te falar o lado bom, mas ela também vai te falar o lado ruim. Tem atalhos que ela conhece que você pode usar isso não só como artista, é para a vida. Porque tudo isso que ela fala para o artista também serve para você, uma pessoa comum que não é artista. Porque ela sabe os caminhos que você deve e os que você não deve trilhar. Parabéns por isso. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, Tainá, e que Deus abençoe cada um de vocês. Até Amém. o próximo Mestre Talks. Que gostoso. Ai, muito bom. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço.